Olá, TikTokers! Estamos tentando entrar aqui, acho que a internet está com problema aqui também. A internet está deu temporal para todo lado. Eu acho que algumas pessoas estão com problemas, eu estava com problema também. Vão entrando aí dizendo de onde você é. Olá, TikTokers! De onde você é? Agora sim, agora está indo. Diga seu nome, de onde você está indo, está falando, que eu vou aguardar 5 minutos e nós vamos pau na máquina. Aqui deu uma tempestade em Ribeirão Preto, por aqui a internet ficou ruim, faz 5 minutos que eu estou tentando entrar aí. Vamos lá, Lúcia entrou. Da onde você é, gente? Lúcia é de Cascavel, que eu já sei. Agora sim, vamos lá, gente. São Paulo, Arujá. Água Boa, Mato Grosso, Manaus. Gente, muito obrigado. Olha, eu gostaria que você colocasse o coraçãozinho aí, você apertasse, desse o like aí, porque o algoritmo abre. Eu ia fazer essa live fechada, mas algumas pessoas às vezes são pegas aí no caminho. Às vezes entram de paraquedas e falam, era isso que eu estava precisando. Vamos lá, gente, da onde você está falando? Quem está na fé aí, diga, eu tô na fé. Escreve aí, eu tô na fé. Eu tô na fé, eu sempre tô na fé. Boa noite, gente, boa noite. Cachoeira, Bertioga, Ipatinga, gente de todo o Brasil. Eu tô na fé, eu também tô na fé. Fala aí de onde você é. Eu sou de Ribeirão Preto, Guarujá. Guarujá chegando. Boa noite. Você tá na fé e eu tô na fé também. Macapá, Brasília, Barueri, Tocantins. Barueri, conheço sim, de vista. Damantina, Goiânia, Goiás, Pernambuco. Paraguai, não sei o que aí, de Leme, Mato Grosso do Sul, deixa eu ver aqui, Ipatinga, Piraquara, Paraná, Sorriso, Caratinga, Mato Grosso do Sul, Paraguai, olá Paraguai, Guariba, Guariba aqui pertinho de Ribeirão Preto, né? Cachoeira de Itapemirim, São Luís, Montes Belos, Rio Claro, Rio de Janeiro, Cianorte, Paraná. Sejam todos bem-vindos. Bom, a grande pergunta é, onde está Deus? Vamos lá. Quem gosta de anotar, a hora de anotar é agora. A hora de falar é agora. Você quer colocar o coraçãozinho aí, fique à vontade. Mas o interessante é se você parasse um pouquinho e prestasse atenção. Pegue um caderno, pegue uma folha, anote algumas coisas. Eu vou falar alguns versículos, mas eu não vou dar capítulo e versículo, porque eu não tenho cabeça para isso. Eu já passei dessa fase aí. Eu vou falar o versículo, você anota e depois você vai no Google e pega lá. Porque a grande pergunta que todo mundo faz, onde está Deus? Os religiosos dizem, ele está na igreja. Você tem que vir à igreja para buscar uma bênção. Deus se faz presente no meio da congregação. Isso está na Bíblia. Só porque não é que porque está na Bíblia que é bíblico. Não é porque está na Bíblia que é uma regra de fé. Até porque algumas coisas que estão na Bíblia são anotações ou percepção do autor ou de uma época diferente. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber, e depois nós vamos aqui fazer uma aproximação com o Criador, que é maravilhoso, eu faço todos os dias. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, está escrito na Bíblia, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que acontece com os religiosos? O que acontece com a gente, que a gente não consegue ler e entender o que ele fala? Está tão simples. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita onde? Em templos que ele fez. E qual é o templo que ele fez? Você e eu.
Então a primeira coisa, Deus não está na igreja. Igreja que eu falo, no templo. Deus não está no templo. Aí você vai dizer assim, mas a Bíblia diz que Deus está no templo, que Ele habita entre os... Olha, preste atenção. A percepção de uma época não quer falar para outra. E outra coisa, Ele está aqui, por exemplo, Ele está na sua casa. Onde houver 2 ou 3, Ele está reunido. Então Ele está no templo? Ele está no templo, mas Ele não habita no templo. Ele habita em templos feitos por Ele. Então a primeira coisa que você deve observar, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Segunda coisa, ninguém serve a Deus. Essa história de que eu sou servo de Deus, sou servo do Altíssimo, eu sou servo do... para com isso. A Bíblia diz também em Atos, se eu não me engano, que ninguém pode servi-lo. Por quê? Dele recebemos a vida e até o ar que respiramos. Alguém diz assim, Deus não é empregado nosso. Mas quem disse que Ele é empregado? Ele é a fonte. Olha a percepção que você tem. Quando você acha que Deus faz as coisas para você, Ele é seu empregado? Não, Ele é a fonte de todas as coisas. Tudo começa nele e termina nele. A Bíblia diz que tudo vem dele, é para Ele e volta para Ele. Presta atenção nessas coisas. Tudo isso é versículo bíblico. Tudo vem dele, tudo foi feito por Ele, para Ele, e tudo volta para Ele. Então a primeira coisa, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é fato. Está na Bíblia. Está na Bíblia e é fato. E aí nós vamos usar a lógica, a nossa inteligência. Se Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, qual é o templo que Ele habita? O templo que Ele mesmo fez, que é o nosso corpo. Mas e o tabernáculo de Moisés? E o templo de Salomão? Deus mandava, primeiro lugar, tudo no mundo de Deus é mental. Só que nós, quando ficamos desconectados de Deus, nós precisamos ter um ensinamento aqui no mundo físico. Então vamos lá, vamos entender. Quando Deus fez o homem, Ele fez o corpo do homem. Vou voltar um pouquinho antes. A Bíblia diz assim, nele nos movemos e existimos, ou nele existimos e nos movemos. Paulo falou isso a respeito, eram os gregos que falavam isso, e Paulo estava ensinando lá naquele lugar dos gregos, ele mencionou isso, olha, os vossos profetas, os vossos sábios dizem, nele nos movemos e nele existimos. E eu expliquei aqui já numa live, não quero voltar nessa live, que antes existia só Deus, que os cientistas chamam de o ponto de Deus. Era uma partícula, um ponto de Deus. Deus é isso, energia pura, condensada. Tudo que existe de energia, megatons, trilhões, etc., que eu nem sei falar, tudo estava condensado. Então, o Big Bang, na verdade, foi uma expansão do próprio Deus. Ele, explodiu. Explodiu é uma forma de falar, né? Ele expandiu em si mesmo. E nele mesmo ele foi criando todas as coisas. Por isso ele diz assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Não há nada fora de Deus. Não há nada fora de Deus. Você consegue entender isso? Tudo que existe, tudo que foi criado está em Deus, ou pertence a Deus, ou é Deus. Porque tudo é energia. Você pega aqui uma condensação de energia. Quando a gente fala de energia, a gente pensa na força de luz da casa, né? Não é esse tipo de energia. Energia, é poder. É tudo que você pensa de energia, de poder, de força, eu não sei explicar também o que é energia, mas é mais ou menos isso. Tudo que existe de poder, de criação, está em Deus, ou é Deus. Então, quando ele expandiu, ele começou a se expandir em várias frequências. E essas frequências, ou esses movimentos dos átomos de Deus, foram criando as coisas. Então, cada coisa, na verdade, é só energia, mas vibrando numa velocidade diferente. Isso aí você já sabe, a física quântica explica isso. Então, Deus nos fez para ter
um contato conosco, porque ele nos fez com consciência. Nós somos um deusinho pequenininho, mas nós não podíamos ficar vagando por aí. Então ele pegou essa energia pequena que somos nós e colocou nesse corpo. Mas ele também habita dentro de nós. Quando ele criou o homem, o que aconteceu? Você sabe que o homem, Adão, veio zerado, o cérebro dele veio zerado. Então Deus, todo dia, maneira de falar, né, profeticamente ou poeticamente, todas as tardes vinha falar com Adão e fazia um download na cabeça dele, ensinando ele quem ele era, que ele era semelhante a ele, que ele, o poder da palavra, tudo isso que está na Bíblia, Adão foi recebendo. Adão recebeu esses ensinamentos. Mas aí houve um ser que implantou uma dúvida na mente de Adão. A dúvida, na verdade, não existe dúvida, existe crença. Existe uma crença, ó, isso aqui é azul ou isso aqui é branco. Isso aqui é vermelho ou é preto. Você crê naquilo que você quer. Adão só cria em Deus, ele era perfeito. A partir do momento que ele duvidou de Deus, entrou a dúvida, e a dúvida nos afastou de Deus. Por isso Jesus disse assim: quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo, hein? O mundo, pensamento do mundo, do juízo, da justiça, do juízo, porque eu vou para o Pai, porque o príncipe da treva já está julgado. Do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, vamos falar sobre o pecado. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim. Quando nós duvidamos de Deus, nós pecamos. O pecado não é um desvio de comportamento. Aliás, o desvio de comportamento é resultado do pecado. Por isso que as igrejas e instituições, elas tentam resolver o comportamento, que é o efeito do pecado. E não resolve nunca, porque a pessoa, a lei, né? A lei, a hipocrisia, a religião, ela tenta combater o comportamento. Mas o comportamento é o resultado do pecado. O que é o pecado? É a dúvida. Porque quando eu duvido de Deus, eu faço coisas de quem não acredita em Deus. Quem não conhece as leis, as leis universais. Então vamos lá. Deus fez o homem para habitar com ele, para estar com ele, para estar todo momento com ele, ter íntima comunhão. E então, ele fez o homem e colocou o homem dentro desse corpo, e a intenção de Deus era estar junto com o homem dentro desse corpo, com cada um de nós, uma partícula de Deus lá, o Espírito de Deus dentro de nós. Mas quando veio o pecado ou a dúvida, houve um rompimento. O nosso espírito, ou a nossa energia, não estava tendo contato com a energia de Deus. E Deus tentava se comunicar conosco e não conseguia, porque o homem natural, o homem que é desligado de Deus, desconectado, ele não consegue entender as coisas de Deus. Então Jesus veio, morreu na cruz, pagou o nosso pecado e nós fomos reconectados. Quando que nós fomos reconectados? Em Atos 2,42, quando o Espírito Santo foi dado à terra. Essa palavra Espírito Santo não é uma nova entidade, quer dizer que o Espírito de Deus se reconectou conosco novamente, nós estamos conectados. Escreve aí, eu estou conectado com Deus. Escreve aí, meu querido, estou definitivamente conectado com Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Escreve aí, estou conectado com Deus. Nunca mais aceite que alguém diga que você está desviado, que você está afastado de Deus. Quando você para de ir na igreja, na instituição, eles falam que você está desviado. Você não está desviado, você só não está indo na instituição. Mas a conexão com Deus, ela acontece dentro de você. Aí você vai dizer assim, mas Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, mandou Davi fazer o templo. Não, Deus não mandou Davi fazer o templo, Davi é que falou que ia fazer um templo. E Deus nem deixou Davi fazer, foi Salomão. Mas o templo tem um sentido, o templo tem uma explicação. O templo era feito assim, Deus mandou Moisés fazer o templo. O templo era assim, aqui um desenho maravilhoso. Tinha o átrio, que era o lugar de fora, e no átrio todo mundo podia ir. O átrio, depois tinha um lugar santo, que só os sacerdotes entravam, e tinha uma cortina aqui.
E atrás da cortina estava a Arca da Aliança. E nesse lugar aqui, só Moisés, só o sumo sacerdote podia entrar aqui. No caso era o Arão. Mas depois os sacerdotes, o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava aqui. E então Deus vinha e a Shekinah de Deus, que é a presença de Deus, se manifestava ali na arca. Agora, veja bem. Isso aqui era uma coisa que Deus estava tentando ensinar no exterior, no 3D, para a gente entender. Isso aqui é o nosso corpo. O tabernáculo é o nosso corpo. O átrio, é onde todo mundo podia entrar, é a nossa percepção física de Deus. Nós sabemos que Deus existe pelos 5 sinais. Porque dá trovão, porque dá tempestade, nós olhamos uma flor, nós vemos Deus. Esse é o nosso contato físico com o mundo 3D, a gente aprende que Deus existe, isso está escrito na Bíblia. Nós sabemos que Deus existe pela sua criação, nós olhamos para as coisas e vemos que Deus existe. Depois vem o lugar santo é o nosso intelecto, a nossa alma, né? Os nossos pensamentos, a gente começa a pensar, não, tem que ter alguém. Então nós recebemos ensinamentos, esse é o nosso primeiro contato. Aqui tem uma cortina, essa cortina era a nossa rompimento com Deus, nós não podíamos entrar lá. Então o que acontecia? No passado, essa energia de Deus vinha sobre alguns homens chamados profetas, falava com eles, eles tinham revelações e eles transmitiam ao povo, porque havia uma separação. É o que está escrito em Isaías. Minha mão não está encolhida para abençoar vocês, nem meu ouvido agravado para que não possa vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então havia uma cortina. E qual era o pecado? A dúvida. A dúvida de Adão, ela passou para todos nós. E nós não tínhamos como pagar essa ofensa que nós fizemos a Deus. Então o próprio Isaías diz assim, olha, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma coisa maravilhosa. Quando ele fala disso, a igreja acha que esses versículos estão se referindo à salvação depois da morte, a vida depois da morte. Não, Deus estava falando que ele estava preparando uma reconexão. E essa reconexão aconteceu como? Através da cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele abriu um novo caminho. O véu se rasgou de alto a baixo e nós ficamos agora sem impedimento algum para falar com Deus. E como é que ele fez isso? A Bíblia diz que ele, uma vez por todas, uma vez só fez isso uma vez, não vai fazer nunca mais. Uma vez por todas, Jesus entrou no santuário, aqui simbolicamente falando, chegou aqui na arca. Lembra que eu falei para vocês? Na arca tinha os 2 querubins com as asas lá, né? Depois vocês olham as arcas aí, tem os 2 querubins assim. E aqui embaixo é o propiciatório, a tampa da arca. Então, um querubim é a justiça de Deus e a outra é a misericórdia. A justiça dizia, o homem tem que morrer. A misericórdia dizia, eu amo. Então, Jesus entrou ali e colocou o sangue dele no propiciário, ou seja, na tampa. A justiça e a misericórdia entraram num acordo e perdoaram o homem. É simbólico tudo isso. Tudo isso é simbólico do mundo exterior para a gente entender o que aconteceu no nosso interior. Ou seja, lá dentro, no nosso corpo, Deus, mesmo estando lá, havia um impedimento de nós falarmos com Ele e Ele conosco. Embora Ele sempre tente falar conosco, mas às vezes a gente não entende. Quando Jesus morreu e abriu esse caminho aqui dentro de nós, o véu, veja, o véu não é no templo, isso é simbólico, o véu é dentro de nós, é na nossa mente, é na nossa consciência. Nós estávamos tapados, cegos, não enxergávamos Deus perto da gente, olhando para a gente, e a gente não consegue vê-lo, não conseguia vê-lo. Agora estamos reconectados, e uma vez reconectados nós podemos vê-lo como Ele é. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Se eu não me engano, é Filipe ou Natanael, um dos dois, eu não lembro agora, que eu confundo o nome. A Bíblia diz que um discípulo foi chamar esse rapaz para falar com Jesus. Vem que eu quero te apresentar o Messias.
E ele era meio desconfiado, ele foi lá falar com Jesus. Eu acho que é Natanael, se alguém souber aí, depois coloca aí. E Jesus olhou para ele e falou assim: eis aí um israelita de verdade. E ele ficou meio desconfiado, ele estava meio assim desconfiado, falou assim: da onde você me conhece? E Jesus falou uma coisa para ele, quebrou as pernas dele. Natanael, obrigado, Roberto. Jesus falou uma coisa que quebrou as pernas dele. Jesus falou assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Na verdade é o seguinte, Natanael passou uma fase da vida dele muito difícil, ele estava num desespero total, e ele foi orar, e não por um acaso, ele estava orando perto de uma figueira. Figueiras são árvores comuns em Israel, e ele sozinho lá orando, falando para Deus: Deus não me abandona, me ajuda, esteja comigo. Orou e pronto, foi embora. Quando ele foi falar com Jesus, que o outro discípulo tinha chamado ele, Jesus disse assim: eu te vi debaixo da figueira. E o Natanael, na hora, deve ter se emocionado, deve ter chorado, ele caiu de joelhos e disse: Senhor meu e Deus meu. Por quê? Porque não tinha ninguém com Natanael, a não ser Deus. Vocês entenderam? Deus está em todo lugar. Ele está na árvore, Ele está na sua casa, Ele está aí com você, está dentro de você, está em todo lugar. Não tem. Davi disse assim: da onde fugirei eu da tua presença? Se for ao mais profundo abismo, lá está. Se for ao mais alto lugar, lá tua mão me alcançará. Por quê? Porque Deus está em todo lugar, tudo é Deus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Então Jesus, olha que cena maravilhosa, essa é a cena que mais me comove. Jesus assentado com os discípulos, e os discípulos conversando com ele, e um dos discípulos chegou bem perto de Jesus e falou assim: mestre, olhando bem nos olhos de Jesus, disse assim: mestre, mostra-nos o Abba, mostra-nos o Pai, aquele que nos basta. Jesus olhou bem para ele e falou assim: eu estou há tanto tempo com você e você não me notou ainda. Uau! Uau, que maravilha! Olha, gente, eu estou vendo aqui alguém dizer: eu ouvi dizer. Não, a história é outra. A história é que ele, no pior momento da vida dele, ele buscou a Deus. Bom, gente, Deus está dentro de você. Deus, você não vai encontrar Ele numa igreja, embora, se você buscá-lo, você pode estar na igreja e ter um contato com Ele. Eu não sou contra a igreja, as instituições. É bom, você vai lá, você tem comunhão com os queridos, você fala com os amados, você beija, você abraça. O problema é ensinar que Deus está lá. O problema é ensinar que você tem que ir lá para buscar Deus. Não, você pode buscar Deus agora, nós vamos fazer isso. Mas a Bíblia diz: não deixeis de congregar. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos congregando. Você pode congregar com a sua família. Você deve congregar com seus irmãos, fazer um culto de ação de graças, fazer reuniões na sua casa, buscar a Deus. Você deve congregar, sim. Mas o que nós estamos fazendo aqui agora? Estamos todos congregados. Estamos todos congregados agora. Agora preste atenção. Eu vou ensinar a você uma coisa. O templo que eu te falei, a área externa, é os nossos sentidos. Você percebe Deus por ver as coisas, por sentir as coisas, não é? Às vezes você não tem um arrepio aí, você percebe a presença de Deus pelo arrepio, né? Você percebe que é uma energia boa, energia ruim, tudo pelos 5 sentidos. Mas você percebe Deus pelo sua alma. Mas o bom mesmo é quando você entra no Santo dos Santos. Mas o Santo dos Santos, onde é o Santo dos Santos? Dentro de você. Nós vamos fazer um exercício agora para você aprender a navegar dentro de você.
Porque você não é esse corpo. Você está dentro do corpo. Você não é os seus pensamentos. O pensamento é o software do corpo que foi feito para te conduzir nesse mundo externo. Por exemplo, eu já falei para vocês, o bebê quando ele está andando, ele cai. Ele cai para a esquerda, ele cai para a direita, ele cai de boca, ele cai para trás. O cérebro dele vai configurando, até que um dia ele sai andando. Configurou. Ele nunca mais vai precisar cair. Se ele cair, é um acidente. Por quê? Porque ele se equilibra sem perceber, porque está configurado. A mesma coisa, quando acontece um trauma na vida da pessoa, qualquer coisinha aquela pessoa já sente medo de novo, porque o software volta lá. Então, por exemplo, alguém que passou por um acidente, quando entra no carro e o motorista dirige meio mal, o software dele lembra, ó, cuidado, você vai bater de novo, vai bater de novo, avisando ele que ele vai correr um perigo. Esse software nosso, subconsciente, ele foi feito para nos proteger. Mas, na verdade, ele acaba nos prejudicando, porque nós nos deixamos guiar por ele. Por isso a Bíblia diz, cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos, o santo lugar. Porque são eles que dirigem a sua vida. Por exemplo, você já sofreu na mão de homens? Para você nenhum homem presta. Porque toda vez que você vai se relacionar com alguém, o seu software te leva naquele sofrimento. E às vezes esse seu homem agora está pagando pelo que os outros fizeram. A mesma coisa as mulheres. Você não consegue fazer alguma coisa, acha que não pode, está desesperado. Por quê? Porque em alguma coisa você não venceu e o teu software está dizendo, você não vai vencer, você não consegue, você não pode. Então cuidado com os seus pensamentos. Então quando a gente faz as afirmações são para que o seu santo, não o santo dos santos, o seu lugar santo aqui, que é a sua alma, o seu intelecto, mude, para você poder entrar no santo dos santos. Então, quando você muda os seus pensamentos, você está apto para dar mais um passo, que é viver no 4D, que é no lugar santo dos santos. Porque o 4D, na verdade, é quando você tem íntima comunhão com o Criador e a tua mente expande, e aí você entende que você cria a sua realidade. Você cria a sua realidade a hora que você quiser. Então, nós vamos fazer um passeio agora pelo átrio, que é pelo corpo, pelo nosso santo lugar, que é a mente, e vamos entrar no santo dos santos. Você quer? Vamos lá? Então, você vai para algum lugar aí, ou está sentado em algum lugar, ou está deitado, você tem que estar confortável. Se tiver com a televisão ligada, desligue. Isso, se você não conseguir fazer agora, você faz depois, quando você for dormir, mas é importante que você faça. Pega os teus braços, coloca nas suas pernas, ou se você estiver deitado, coloca no teu coração, para você ficar bem à vontade. A primeira coisa que nós vamos fazer é a respiração. Por que a gente faz a respiração? Por que todo o pessoal da física quântica, as religiões orientais, o pessoal que ensina a meditar, Joe Dispenza e tudo mais, ensina a fazer a respiração? Por um simples fato. Quando você respira dessa forma, a sua mente para de pensar, ela trava, ela dá um bug nela, ela para. E para você fazer essas coisas, visualizações e tudo mais, você tem que estar no agora, porque senão você começa a visualizar, aí você pensa em outra coisa, porque a mente vaga, a mente ela fica, é um software que fica rodando. Quando você faz a respiração, a mente para. A respiração é bom, inclusive, quando você está com ansiedade, quando você está depressivo, quando você está com um problema, você faz essas respirações, a tua mente para. Ela para de te atormentar. Então, como é que a gente faz a respiração? Eu vou fazer para te ensinar, você que entrou agora, você inspira bastante pelo nariz. Segura, solta pela boca. Só que você fecha os olhos e você tem que sentir o ar entrando pelo nariz, indo pelas suas vias aéreas, entrando no seu pulmão. Por isso você tem que fazer pelo menos 5 respirações, que você tem que sentir isso.
E depois você tem que sentir esse ar saindo pela tua boca, saindo dos pulmões e pela boca. Então eu vou fazer a respiração 5 vezes com você. Você vai fechar os olhos comigo. Não abre os olhos depois. Você vai só ouvir minha voz e vai ser guiado pela minha voz, ok? Vamos lá? Feche seus olhos. Inspire. Segura. Expire. Inspire. 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 Mais uma vez. Agora que a tua mente está parada, você está num grande lugar vazio. Você consegue sentir os teus pés. Você consegue ver os teus pés de olhos fechados. Você consegue ver as tuas mãos sobre os teus joelhos. Você consegue ver a tua barriga. Você respirando. Você consegue ver o teu pescoço, sentir. Teus olhos, teus cabelos, você consegue sentir, ver os teus cabelos. Esse é o átrio. Esse não é você, é o seu corpo. Você está aí dentro. Você não tem problema nenhum. E agora você vai ordenar o seu corpo. Você vai dizer para ele, corpo, você não tem problema nenhum. Corpo, você está saudável. Corpo, tudo em você funciona normalmente. Olha para as tuas veias todinhas. Você consegue. Se você pensar agora, você consegue olhar. Você vê as tuas veias e diz, tudo está bom. Você olha para os teus pulmões, olha e diga, tudo perfeito. Olha os teus rins, tudo perfeito. Olha para o teu cérebro e diga, tudo perfeito. Tudo está bom, como Deus criou. Agora olhe para esse vazio onde você está. É como se você estivesse num quarto vazio, bem amplo, bem amplo. Uma imensidão. Eu vou te pedir para você pensar num jacaré verde de patinete. Você riu, né? Quem riu? Quem riu? Você está vendo o patinete? E o jacaré passando e abanando a mão para você? Essa é a sua imaginação, é o seu pensamento. Quem riu é você. Quem está vendo o seu pensamento é você. Você é essa consciência que vê, observa. Quando você está triste, você observa a tristeza. Quando você está alegre, você observa a alegria. É você quem observa tudo. Agora preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar. Nesse quarto, ou nesse lugar amplo, você não está sozinho. Você é a consciência que vagueia nesse vasto lugar. Mas se você prestar atenção, existe uma energia próxima a você e você consegue ver essa energia. Há uma luz entrando nesse lugar. É o Criador.
E ele diz: eu sempre estive aqui. Quando você quiser falar comigo, eu estou aqui. É o que Jesus disse para o discípulo. Estou há tanto tempo com você e você não me percebeu ainda. Pergunta-me e eu te respondo. Vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. E eu vou te pedir para você fazer uma coisa agora. Fala com ele. Vou te dar 3 minutos para você falar com ele. Fala o que você quiser. Ele está te ouvindo. Querido Pai, gratidão pela vida. Gratidão pelo conhecimento. Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que o Senhor está aí. E eu sei que o Senhor me ouve. Graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Eu e o Senhor somos um. Eu estou conectado contigo. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará ao meu corpo, à minha tenda, porque tu estás comigo. Graças te dou porque o Senhor não mente. Agora eu sei que eu sou essa consciência, que eu observo tudo. E eu e o Senhor somos um só. Fala com Deus, fala o que você quiser. Você entrou no Santo dos Santos, que é o seu interior, o seu íntimo. Jesus disse assim: quando vocês quiserem orar, falar com o Pai, fecha a porta do teu quarto. Ele não estava falando da casa, ele estava falando de você mesmo. E em secreto é este lugar que você entrou aí agora. Ele te ouvirá e em secreto ele te recompensará. Tu és bom sempre, Senhor. Tu és maravilhoso. Continue de olhos fechados. Estou dando um tempinho porque tem algumas pessoas que querem falar mais. Mas depois você vai fazer isso. Isso é só uma pequena parte. Agora preste atenção. Você está nesse lugar vazio, observando. É nesse lugar que você cria as coisas. É nesse lugar que você, junto com o Criador, esse lugar, ele tem uma substância. É um lugar invisível, que é na sua mente. É um estado de ser. É aí que você vai se imaginar. É aí que você vai ver você no 4D. O 4D é esse lugar aí. Você tem que se transformar na pessoa que você vê. Você consegue se ver? Não estou falando para você ver casa e carro. Estou querendo que você se veja nova pessoa. Você já se viu lá na frente, já sabe quem é. Se veja. Se veja andando por alguns lugares, se veja essa pessoa sorrindo, feliz, bem vestida, que sabe quem é Deus, que sabe quem ela é e sabe que cria as coisas. Então agora você já é essa pessoa. Ser essa pessoa é um estado de mente, é um estado de ser. Ser para ter. Você não é mais aquela pessoa que ficou lá atrás, que um dia estava chorando comigo, que um dia estava reclamando, que um dia estava dizendo que não podia. Você é essa pessoa nova agora, criada por Deus. Uma nova versão, que tudo pode, que é feliz, que acorda de manhã sabendo que tem milhões na conta, que acorda de manhã sabendo que está curado, que acorda de manhã sabendo que tudo que fala acontece. Você é essa pessoa. E sabe quem está com você? O Criador, porque tudo que você fala, Ele ouve. Uau! Uau! Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Diga graças a Deus. Graças te dou, Criador, porque sempre me ouve. Agora eu quero saber se alguém entendeu o que nós fizemos aqui, se alguém teve alguma experiência. Depois nós vamos lá para o nosso canal do WhatsApp, mas eu quero saber aqui agora.
Essa é uma pequena manifestação para você fazer depois sozinho. Quantos aí tiveram alguma experiência? Graças a Deus. Eu tenho essa experiência todos os dias. Tem dia que eu começo a cantar aqui na minha casa, porque eu começo a entrar nesse lugar, eu começo a ficar fervoroso, eu começo a ficar alegre, eu começo a ficar feliz. Às vezes eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo. É isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você estiver triste, amargurado, angustiado, entra nesse lugar, observa os pensamentos e diga, eu não quero pensar isso, porque eu não sou mais essa pessoa, eu sou o poderoso, junto com o poderoso de Jacó, de Israel. E aí você começa a falar, começa a entrar nesse lugar e a sua vida começa a mudar. Você não precisa ir ao templo para sentir a presença de Deus, ou para estar na presença de Deus, mas você pode ir ao templo e estar na presença de Deus. Você pode ensinar outras pessoas. Continua falando aí que vocês, se tiveram alguma experiência, às vezes a gente não sente nada, não quer dizer que não teve experiência. Às vezes eu não sinto nada, mas eu não sinto nada naquela hora, daí a pouco eu começo a pegar fogo, como diz os pentecostais. Ai, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. A certeza que Ele mora aqui. Deixa eu fechar os olhos mais uma vez e falar com Ele. Ah, Pai, a certeza que o Senhor sempre me ouve. Eu tenho muito que aprender ainda. Eu sei que o Senhor fala conosco, o Senhor fala comigo sempre, o Senhor sempre fala conosco, o Senhor até nos dá datas, o Senhor nos dá períodos, o Senhor nos mostra que nós podemos ser, o que o Senhor quer que nós sejamos. Eu não entendo tudo ainda, o Senhor é grande demais para eu entender, mas eu te louvo, porque o Senhor sempre me ouve. Tudo que eu pedi na vida o Senhor me deu, tudo, eu quero te agradecer, Pai, tudo que eu vivi, de bom e de ruim, eu consegui, porque eu sei que o poder da vida e da morte está na minha língua. Eu não sabia disso, mas hoje eu sei. E tudo que eu tenho, o Senhor me deu. Tudo que eu tenho vem de Ti. Tudo que eu tenho vem de Ti. Tudo que eu tenho vem de Ti. Que maravilha falar com Deus. Que maravilha falar com Deus. Que maravilha falar com Deus. Parece que o ambiente onde estava se inundou de luz e abundância. Não consigo explicar. É isso mesmo. É isso mesmo. Vale mais você ficar 5 minutos nessa presença. Vou te contar um segredo aqui. Afirmar o dia inteiro, a gente afirma de qualquer jeito, por isso que a gente precisa afirmar. Mas vale mais 5 ou 10 minutos que você fizer isso toda manhã e toda noite antes de dormir, do que 200.000 afirmações. Porque as afirmações, elas são boas e necessárias, mas ela acontece aqui, ó, no lugar santo. Essa comunhão, você vem aqui no lugar santo dos santos. É lá onde a presença de Deus aparece. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você não pode servi-lo. Tudo vem dele, inclusive a vida. Uau! É algo extraordinário. Olha, uma boa pergunta. Posso fazer essa experiência ouvindo música? O ideal é que você se feche no seu quarto e fique só você e Deus. Porque você ouvindo a música, a sua mente vai voltar para o lugar santo lá. Para a alma, para o intelecto. E o bom é que você esteja no agora, presente, sem pensar em outras coisas. Ah, mas uma música orquestrada. Se você se sentir bem, uma música bem baixinho, para te aliviar ali o estresse, alguma coisa, pode, mas o ideal é que você aprenda a fazer só você e Deus. Que você encare Deus. Gente, nós vamos terminar aqui. Quem é mentorado, nós vamos lá para o grupo, que eu quero ouvir vocês falarem lá, porque lá dá para mim falar melhor, para ouvir melhor, eu quero ver as sensações que vocês tiveram. Ah, Sérgio, eu não senti sensação nenhuma. Não tem problema, não tem problema. Você não sentiu agora, logo vai ter uma resposta.
Coisas grandes estão acontecendo. Gente, quando você entrar nesse lugar santo, nesse lugar santíssimo, fala tudo. Fala o que você está sentindo, fala as suas angústias, fala as suas tristezas, fala as suas vitórias, mas depois você se cala e deixa ele falar com você. Fica quieto, deixa ele falar com você. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Nós vamos abrir o grupo lá. Quem é mentorado vai para o grupo, quem não é mentorado, me chama no privado, entra para a mentoria. É de graça, né? Eu aceito, claro, eu aceito ofertas. As pessoas dizem aí, mas você não cobra nada? Olha, fosse para cobrar uns 3 a 5 mil reais o pessoal cobra para fazer exatamente isso que eu estou fazendo. E tem mais coisas que eu faço ainda. Mas eu não cobro, eu deixo você prosperar, deixo você abençoar, eu semeio na tua vida para depois você semear para mim. E aí quando você semeia, eu fico muito feliz, porque eu vejo a sua gratidão. Ah, mas quanto que eu vou semear? Você semeia aquilo que você tiver a alegria de semear. Viu? Lembrando que a semente, ela não é para mim, ela é para você. Você semeia o que você tem no coração e o que você tem no teu coração multiplica para você. A semente, as pessoas precisam entender que quando você dá uma semente, você não dá para mim. Ah, eu vou ajudar o Sérgio. Não, aí você está me dando uma contribuição, você está me dando uma ajuda, é bem-vindo também. Mas quando você semeia para você, não é para mim. Por isso, se você fosse esperto, você semeava bem, porque não é para mim que você está semeando, é questão de inteligência. Questão de inteligência. Se eu semeio para mim, eu vou semear o melhor. Se eu vou dar uma ajuda para você, eu dou uma ajudazinha ali, né? Dou um presente para você. O presente é bem-vindo, a ajuda é bem-vinda, mas se você quer semear, você semeia para você. É você que vai colher, eu não vou colher nada. Eu vou receber aquilo que eu estou semeando. Eu estou semeando o meu melhor. O meu melhor. São anos buscando a Deus, são anos buscando a comunhão com Deus. Desde os 18 anos eu busco a Deus para agradá-lo. E eu descobri que nós só agradamos Ele pela fé. Eu ensino. Eu sou semeador, eu semeei na tua vida. Eu estou semeando o meu melhor. O meu melhor, porque eu colho. Ah, mas a maioria das pessoas não te dão nada. Olha, Deus levanta 2, 3, 5 pessoas para me dar o melhor delas. Amém. Eu preciso de uma pessoa só que me dê o melhor dela. Porque essa uma pessoa, quando der o melhor dela, ela vai ter tanto, mais tanto, porque ela semeia para quem mesmo? Para ela mesma. Um grande abraço, vamos lá para o nosso grupo de mentorado, gente. Tchau, tchau.